Meus queridos irmãos, graças ao Senhor por estarmos juntos nesta agradável noite. Aqui celebramos a glória do Senhor. E é verdade, o Senhor merece toda a nossa dedicação. A Ele devemos todas as coisas. Nos movemos por Ele e as nossas ações precisam ser para a glória dEle. É claro que o Senhor não precisa de nada, de nenhum de nós, mas tudo que nós fazemos para o Senhor abençoa a nossa própria vida, além de agradar, porque o Senhor, Ele sente prazer nos seus, e quando os seus se dedicam a Ele, é algo encantador, maravilhoso, exalta a glória dEle e nos faz muito bem. Desejo que os irmãos continuem tendo uma bela e agradável noite, e que a celebração desta noite aqui no templo, esta celebração possa continuar no retorno à casa, durante a noite e no dia de amanhã, que os efeitos de tudo aqui feito, apresentado ao Senhor para o engrandecimento do seu nome, tudo isso possa redundar em bênçãos para nós que o servimos, que o amamos e a Ele nos dedicamos. Quero abraçá-los carinhosamente, dizendo-lhes da alegria de estar aqui, participando com os irmãos, cantando, celebrando a glória do Senhor. E nós vamos ler a palavra dEle, a palavra bendita do Senhor, para a nossa reflexão, para a mensagem desta noite. Vamos ler na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. No capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler do versículo 19 em diante. Um texto muito expressivo da palavra do nosso Deus. Hebreus, obrigado meu irmão. Hebreus capítulo 19, ou Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, lerei até o de número 23. E nós vamos falar sobre um assunto que faz muito bem, necessário a nós como servos, como pessoas que esperam no Senhor. E toda a nossa vida tem sido uma constante espera em Deus. Nós vivemos aguardando não só as maravilhas de Deus, vivemos aguardando sempre Deus, porque Ele é o nosso alvo, a nossa caminhada, nele estamos focados e precisamos confiar nele plenamente. Quando as coisas caminham bem, devemos confiar em Deus. Quando as coisas caminham não tão bem assim, precisamos confiar em Deus. E quando as coisas caminham de mal para pior, também precisamos confiar em Deus. Porque nós não confiamos em Deus só aguardando benefícios de Deus. Nós confiamos em Deus por causa de Deus. Por causa de Deus. Por isso que exercitar a fé, exercer a fé, viver por fé, é um desafio bíblico para todo servo que entende que caminha neste mundo de dificuldades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, mas ele tem muita influência. E as ações maléficas, elas sempre surgem para prejudicar, atrapalhar, dificultar a caminhada dos servos do Senhor. Mas os servos do Senhor caminham por fé. Eles sabem em quem eles creem. Têm consciência que este é
poderoso para guardar todas as coisas, inclusive a vida, até o dia derradeiro, até o dia final. De sorte que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nada vai nos atrapalhar ou nos impedir de alcançarmos este ideal sublime. Nós temos certeza de que nesta peregrinação nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em alguns momentos, parece que as coisas não são bem assim. Em alguns momentos não visualizamos coisas plausíveis, coisas claras diante de nós. Mas nós sabemos que conquanto os nossos olhos não vejam, nós sabemos o que o Senhor tem reservado para os seus. Por isso que os servos de Deus não desanimam em hipótese alguma, quer caminhando, quer sem condições de caminhar. Os servos de Deus não entregam os pontos, porque os servos de Deus sabem em quem a fé está depositada. Nós passamos por lutas, mas temos plena consciência, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la com galhardia, com produtividade, com resultados abençoadores. Não se detenha, não permita que as circunstâncias da vida roube de você a certeza do controle, do comando, da direção do Senhor. Não permita que as lutas do tempo te atrapalhem nesta consciência. A minha caminhada é caminhada vitoriosa. É óbvio que no meio dos lobos, no meio das aflições inerentes ao tempo, mas a nossa caminhada é caminhada segura, estável, abençoada, abençoadora, porque nós caminhamos regidos pelo Senhor, nós caminhamos guiados pelo Senhor, e o Senhor não precisa fazer nada para mim, para que eu creia nele, porque ele para mim é maior do que os seus feitos em minha vida. Conquanto os feitos de Deus propiciem alegria ou proporcionam alegria, os feitos de Deus encantam, encorajam, os feitos de Deus animam, os feitos de Deus alegram, mas eu sei que ele que está comigo é mais importante do que qualquer dos seus feitos. Nós caminhamos conscientes disso. E é exatamente sobre isso que vamos desenvolver ao longo da reflexão algumas condições para nós desenvolvermos a fé, para colocarmos em prática a nossa fé. Por que nós colocamos em prática a fé? Por que nós vivemos por fé? Por que nós não entregamos os pontos? Por que nós avançamos? Por que nós prosseguimos? Por que não perdemos a esperança? Por que nós temos desenvolvido a nossa fé? O texto que vamos ler nos oferece alguns subsídios, ou os subsídios necessários para compreendermos isto. E o texto bíblico também vai nos conceder, nos apresentar essas condições necessárias para o desenvolvimento, para o progresso, para colocar em prática a nossa fé. Leiamos, pois, a palavra suficiente do Senhor, a palavra plena, absoluta, inerrante, a bendita, gloriosa e perfeita palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus e assim ela nos diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que coisa maravilhosa, não é? Pode colocar aí, projetar aí o texto, por favor? E eu queria que os irmãos lessem, porque é um texto tão precioso. Vale a pena não só ouvir a leitura, vale a pena também ler. Vamos lá, os irmãos, por bondade. Portanto, que coisa maravilhosa, não é? Apeguemo-nos com confiança à esperança, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Viver pela fé não é fácil, porque viver pela fé é viver na dependência. E o ser humano, naturalmente, ele se vê com as suas possibilidades e as suas facilidades. Por que será que o povo ora tão pouco? Porque se julga capaz de resolver as suas questões, de resolver as suas coisas. Quando nós olhamos para a nossa realidade e percebemos alguma falta de condição nossa, a tendência é suplicar, a tendência é pedir. Porque será que quando alguém enfrenta uma situação difícil, que facilmente não vai poder contorná-la, esta pessoa corre para os pés de Deus, porque as suas possibilidades desapareceram, as suas condições não existem. E quando o ser humano se vê incapaz, quando ele não tem em si mesmo nenhuma condição, aí ele corre para pedir ajuda, para pedir auxílio. Bom seria se, como servos de Deus, nós fôssemos dependentes dele em tudo e diante de todas as coisas. Como faz bem buscar a face de Deus, suplicar o auxílio dele para as nossas questões. Se você tem facilidades, dependa de Deus, usando as suas facilidades. Se você tem todas as condições, dependa de Deus, usando as suas condições. Porque depender de Deus é sinônimo de fé, é sinônimo de fé.
Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós somos desafiados a uma atitude muito prática: depender do Pai. Olhando o Novo Testamento, nós somos alimentados com esta verdade. Jesus nada fez sem que primeiro buscasse a orientação do Pai. E vejam os irmãos, Jesus tinha natureza humana, mas também a natureza divina. Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas em momento algum realizou nada em seu ministério sem buscar a face do Pai. Este é um desafio para mim, um desafio para os irmãos, um desafio para todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, viver como Jesus viveu e fazer como Jesus fez. Está aí uma bela e importante lição de confiança, mas confiança conectada à dependência, convicção ligada à dependência. Nós, olhando para Jesus, temos plena certeza, ele podia tudo, mas não fez nada sem buscar a face do Pai. E nós, que podemos muito pouco, às vezes gostamos de fazer sem buscar a face do Senhor, sem buscar a face do Pai. Olhando para este texto, nós encontramos uma realidade que faz tão bem a nossa fé. É a realidade da inauguração do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o véu rasgou-se de alto a baixo, e o acesso ao Pai tornou-se livre, desimpedido. Sendo assim, cada um de nós pode chegar à presença de Deus. Cada um de nós tem condição de chegar diante de Deus e colocar tudo o que está no coração. Nós não precisamos de gurus espirituais. Nós não precisamos de tutores. Nós não precisamos de nenhuma bengala no sentido espiritual. Todos nós, livremente, podemos chegar à presença do Senhor. A verdade é que nesta caminhada nós precisamos desenvolvê-la confiando verdadeiramente no Senhor. Não é uma caminhada autônoma, não é uma caminhada cheia de vanglória, não é uma caminhada cheia de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, mas uma caminhada com humildade, confiando no Senhor, sabendo que Ele conduz e tendo plena certeza de que sem Ele não chegaremos a lugar nenhum, sem Ele não alcançaremos êxito algum. O texto, portanto, nos oferece algumas condições para desenvolver a confiança, para desenvolver a fé. Não dá para desenvolver a fé sem o sacrifício do Calvário. Não dá para desenvolver a fé sem esta maravilha que foi o sacrifício do Calvário. Olhando o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21, nós vamos aprender que o Calvário fertiliza a fé. O Calvário é o adubo para a fé. A fé se desenvolve a partir do Calvário, porque o Calvário
é o caminho aberto, é o caminho das possibilidades espirituais. Eu fui alcançado pelo Calvário. O irmão foi alcançado pelo Calvário. A irmã foi alcançada pelo Calvário. E o Calvário é o adubo da nossa fé. O Calvário é o fertilizante da fé. O que era encoberto tornou-se claro. O véu rasgou-se. Foi inaugurada a possibilidade de qualquer que crer em Cristo com fé possa chegar à sua presença. E o exercício da fé tornou-se possível e indispensável. E a nossa história de fé, nos moldes da Bíblia, ela começa com a salvação. E o Calvário é o retrato da salvação. Quando nós falamos de graça, ou falamos da graça, o que é a graça? A graça é só olhar para o Calvário. A graça, quando olhamos para o Calvário, visualizamos ali o retrato da graça. Graça é favor imerecido. Então, quando olho para o Calvário, a cena do Calvário, Jesus ali pregado naquela cruz, então vejo ali o retrato da graça. Por isso que o Calvário fertiliza a fé. Por isso que o Calvário é o adubo da fé, porque tudo nesta caminhada começa com a salvação, e a salvação é a obra do Calvário, é a dádiva do Calvário, é o presente do Calvário, porque salvação é Cristo dando-se por nós. Posso afirmar que o sacrifício do Calvário viabiliza, possibilita, assegura a caminhada no visível e no invisível. E conforme diz-nos a Bíblia, versículo 19, esta caminhada com fé deve ser com ousadia para agir, mas também com perseverança para conquistarmos os desafios deste novo tempo, desta nova caminhada. Essa trajetória, ela sempre vai ter o respaldo divino, o respaldo do Senhor. Por isso que uma das condições para desenvolver a fé é o sacrifício do Calvário. Porque o sacrifício do Calvário nos projeta para Deus, nos traz de volta a Deus. É o propósito da reconciliação. O sacrifício do Calvário é a nossa redenção, e tudo começa com a salvação. Sendo assim, o Calvário é adubo da fé, o Calvário fertiliza a nossa fé. Nós não caminhamos de maneira solta, nós não caminhamos de qualquer jeito. Nós caminhamos ligados, vinculados à cruz de Cristo, ao sacrifício de Jesus, que é de dimensão eterna. Este sacrifício nos alcançou, e é por ele que nós vivemos, e nele nós caminhamos. E esta é uma caminhada com confiança, uma caminhada de esperança. Então, o Calvário fertiliza a nossa fé. Se você está vinculado ao Calvário, se você está ligado ao plano de redenção, ou seja, se você foi alcançado pelo sacrifício de Jesus, a sua caminhada não é uma caminhada estéril, não é uma caminhada de incertezas, não é uma caminhada de insegurança. A sua caminhada é segura, é uma caminhada produtiva, é uma caminhada abençoadora, porque você está vinculado
à redenção de Cristo, vinculado à salvação. E este sacrifício de Jesus alimenta a sua fé. É o sacrifício de Jesus que dá motivação à sua fé. Você se torna diuturnamente fortalecido no Senhor, porque o sacrifício de Jesus, ele fertiliza a sua própria fé. Que maravilha é saber que eu não caminho para o desconhecido, conquanto eu não tenha conhecimento do que vai me acontecer amanhã. Eu tenho plena consciência que o Senhor do amanhã, Ele tem reservado o melhor para mim. Conquanto eu não entenda, e em muitos casos não entendo, mas eu tenho plena certeza naquilo que a Bíblia afirma: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Então todas as coisas concorrem para o bem. E aquilo que eu não gosto, concorre para o bem. E aquilo que eu não acho melhor, de igual modo, concorre para o bem. Sabe por quê? O sentido do texto é que Deus aplica todas as coisas para o meu melhor, para o meu próprio bem. Então aquilo que aparentemente não é o melhor, Deus vai aplicar o resultado daquilo para o meu próprio bem. A minha fé é fertilizada pelo Calvário. A minha fé, ela é adubada pela salvação, pela redenção de Cristo. A minha fé, ela prospera, ela produz, porque o fertilizante da fé é o sacrifício de Jesus, é a cruz. Por isso que nós não caminhamos na esterilidade espiritual. Nós não caminhamos de forma alguma nessa sequidão espiritual, porque a nossa fé, ela se desenvolve através deste bendito fertilizante, deste adubo magnífico, que é a cruz de Cristo, o Calvário, a graça vestida de humanidade, e o Senhor ali dando-se por nós. Isto assegura tranquilidade, caminhada estável. Isto possibilita caminhar com consciência que o Senhor tem para nós é muito mais expressivo do que aquilo que conseguimos visualizar ou conhecer. Mas é na caminhada que nós vamos descobrindo a generosidade de Deus. É na caminhada que vamos nos tornando marcados pelo poder de Deus. É na caminhada que prosseguimos amando mais a Deus. Porque é nesta caminhada que nós vamos descobrindo quem Deus é. Quem Deus é. Então, uma das primeiras condições para desenvolver a fé é o sacrifício do Calvário. Olhando o versículo 22, eu quero citar uma outra condição para desenvolver a fé. É a prática da santidade. Não dá para caminhar de qualquer jeito. Não dá para caminhar fingindo ser o que não é. Não dá para caminhar sem que a vida esteja o máximo possível compatível com os ideais divinos. Mas nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós temos deficiências, nós temos carências, mas o que me tranquiliza é o que a Bíblia diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai nos burilando, Deus vai nos moldando, Deus vai tirando as cascas mais grossas, Deus vai tirando a sujeira, Deus vai tirando as coisas. Diz-nos o texto que é preciso lavar com água limpa. E a água limpa a que se refere a palavra é a graça de Jesus. É aquela
possibilidade de ter a alma lavada pelo sangue do Cordeiro eterno, Jesus Cristo, o Senhor. Nós fomos lavados com água limpa, porque fomos purificados por Jesus, o Senhor. Então é preciso viver de maneira mais próxima dele. Se eu não estou vivendo de modo mais próximo de Jesus, eu estou tendo um prejuízo muito grande. Se você não está vivendo mais próximo de Jesus, você está tendo um grande prejuízo. Se a senhora ou o senhor, se alguém está vivendo não afinado com o Senhor, não conectado a Ele, está tendo prejuízo, está na desvantagem. Então o desafio desta noite é: aproxime-se de Deus, aproxime-se do Senhor, coloque sua vida no trono da graça dEle, e Ele vai trabalhar, Ele vai te ajustar, a mim, a nós, Ele vai nos aperfeiçoando, e o Senhor vai trabalhando este aperfeiçoamento até o momento em que nós alcançamos a estatura de varão perfeito. Neste dia, o trabalho de aperfeiçoamento está completo e o Senhor nos recolhe, porque não dá mais para continuar neste mundo que jaz no maligno. Eu não sou hoje como era antes. Eu hoje sou um pouquinho melhor do que antes. O meu querido irmão também não pode ser, hoje não é, da mesma forma que era antes. Com certeza, cada um de nós aqui já melhorou um pouquinho mais. E precisamos melhorar sempre mais. Precisamos melhorar um pouquinho mais, e é melhorando um pouquinho mais, e sempre melhorando, trabalho de aperfeiçoamento de Jesus, que nós vamos vivendo neste mundo de forma mais parecida com o céu do que propriamente com o mundo. Isso se chama santidade. Santidade não é ausência de deficiência. Santidade é temor e aproximar-se mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, mais a nossa carne fica limitada. Quanto mais perto de Deus, mais distantes do inimigo e de suas ferozes ações. Quem se distancia de Deus, aproxima-se do mal. Quem se distancia de Deus está mais perto das hostes do inimigo, mas quem se aproxima de Deus e fica mais longe dessas coisas. E o desafio de Deus é este: que eu e o irmão nos aproximemos mais dele, para que a nossa vida seja amanhã melhor do que hoje, para que a nossa vida seja depois melhor do que amanhã. Porque a santidade, a prática da santidade, ela desenvolve a fé. É uma das condições para desenvolver a fé. Fé não é adereço que as pessoas colocam e retiram a qualquer momento, independente das situações. É aquele óculos que você põe e tira quando quer, que você troca. É aquele enfeite que você usa quando quer e depois tira e coloca depois ou coloca outro. Fé não é adereço. Fé é a realidade na vida de quem conhece Jesus, na vida de quem conhece o Calvário, foi fertilizado pelo Calvário. Fé é prática de santidade, é aproximar-se de Deus mais do que aproximar-se do mundo ou das coisas que o envolvem. Fé não é adereço. Fé não depende de momentos e circunstâncias da vida. A fé está relacionada ao estilo de vida, porque o Senhor vai nos aperfeiçoando e nós mais e mais nele vamos confiando. Por isso, irmãos, a santidade floresce a fé. A santidade
floresce a fé. O Calvário fertiliza a fé, mas a santidade floresce. A santidade torna a fé viçosa, expressiva. Eu sou daltônico e tenho uma dificuldade imensa com cores, mas tem uma que eu não consigo ver direito, é o verde. Quando a chuva vem e eu estou perto de alguém, e este alguém olha para a vegetação, diz para mim: que coisa linda, tudo está verdinho, tudo muito bonito. E eu olho e não vejo nada diferente, nada diferente. Uma vez fui fazer faço casamento sempre, mas este episódio, vocês já viram tapete para a noiva passar? De que cor é? Vermelho, vermelho. Tapete de noiva é vermelho. Um dia lá na igreja, uma noiva, e noiva sempre inventa umas coisas. A noiva queria um tapete verde, e puseram o tapete verde. E na saída eu disse: irmãos, por este lindo tapete vermelho. Agora, quando a noiva sai, eu olho e alguns fazem assim, já sei que é vermelho. Mas, não é? O tapete vermelho eu chamei, o tapete verde eu disse que era vermelho. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: os jardins ficam lindos quando a chuva vem. A vegetação fica esplendorosa quando a chuva chega. Pois bem, a santidade, a fé, ela floresce pela santidade. A santidade é como a chuva que faz a fé mais bonita. A santidade é como uma chuva que traz vida à vegetação, ou no caso, traz vida à fé. A santidade traz beleza à fé. A santidade faz com que as pessoas olhem e percebam que a fé está em um momento lindo, em um momento melhor. Sem santidade, a fé fica ressecada. Sem santidade, a fé fica semelhante àquela planta queimada, cujas folhas foram queimadas pelo sol. Sem santidade, a fé fica sem expressão linda, sem expressão visível, expressão bonita. Assim como no inverno, quando está muito seco, as plantas sofrem, ficam sem aquela vida. Os pastos, os campos, ficam sem aquela vida bonita, esplendorosa, por falta da chuva. Mas quando a chuva vem, tudo fica lindo. Quando existe santidade, a fé deixa a sequidão. A fé foge daquela realidade desagradável. A fé torna-se viçosa. A fé torna-se bonita. É a santidade que traz vida à fé. A santidade traz beleza à fé. E santidade é depender de Deus. Santidade é confiar em Deus. É confiar em Deus, é ter fé em Deus. Santidade é aproximar-se de Deus. Santidade é conhecer mais Deus. Santidade é viver na terra o máximo possível parecido com os padrões de Deus, com os ensinos de Deus. Então, a santidade floresce a fé. A santidade floresce a fé. O autor de Hebreus afirma que para aproximar-se de Deus é preciso verdadeiro coração. Coração não falso, coração sincero. É preciso inteira certeza de fé, corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Isto é expressão de santidade. E a santidade floresce a fé. A fé fora da santidade, ela torna-se doentia. Ela vai resvalar para um lado ou para o outro.
Ou a fé resvala para o legalismo, ou a fé resvala para o pedantismo. Fé sem o adubo da santidade. Ou ela cai para o lado do legalismo, ou ela cai para o lado do pedantismo. Torna-se feia e doentia. Mas a nossa fé tem florescido com o bom tempo da santidade. Para terminar, uma outra condição para desenvolver a fé, versículo 23, é a experiência com Deus. Olha o que nos diz o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Experiência com Deus. Não pode ser mais o mesmo quem visualizou uma obra de Deus. Quem constatou uma ação de Deus. Não pode ser mais o mesmo. Quem percebeu um feito de Deus. Não pode ser o mesmo. Quem constatou em sua vida uma obra de Deus é diferente. A fé se desenvolve com a consciência de quem é Deus e com a constatação dos feitos de Deus. Por isso, a fé proporciona experiência. E a experiência com Deus é uma das condições para desenvolver a fé. A experiência mostra os resultados da fé, evidencia o seu fruto e a sua produtividade. Então, a experiência é o retrato da fé, é o resultado da fé. Vejamos, o Calvário, a salvação, fertiliza a fé, a santidade floresce a fé, e a experiência com Deus é o resultado da fé, é o retrato da fé, é o retrato da fé. Eu estava olhando, um dia desse, algumas fotos antigas, e eu até separei uma para te mandar, e eu estava com meu cabelo pretinho, então essa foto é bem mais lá, não é? E aí estava o irmão Massaroquita, a irmã Delca, uma porção de irmãos. Eu ainda era pastor na primeira igreja batista em Cabo Frio. Estava olhando ali e veio ao coração tantas lembranças. Veio à mente tantas lembranças. E a emoção foi ao coração, lembrando de coisas maravilhosas feitas por Deus. Em um tempo de tantas lutas, desafios imensos, mas Deus mostrou-se, Deus agiu em nós e através de nós, estava recordando as experiências daquele tempo. E eu pude olhar para aquelas experiências e visualizar nelas o retrato da nossa fé. Quando o irmão olha para os fatos da vida, quando a irmã olha para os fatos da vida, com certeza, vai enxergar naqueles fatos muitas experiências. E quando deparar com uma experiência, vai perceber ali que Deus atuou. Aí está o retrato da fé. Aí está o retrato da fé. Experiências, retrato da fé. Experiências, fruto da fé. A experiência é a certeza que aquele que fez, faz e continuará fazendo. A experiência, ela mostra a bondade de Deus na prática. A experiência mostra
que a nossa confiança não foi em vão. A experiência mostra um Deus que faz em qualquer tempo, um Deus que fez, faz e fará. A experiência mostra um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que é Deus, que está sobre tudo, um Deus que é perfeito, um Deus que tem o controle das coisas e um Deus que faz na pessoa, mas faz também através da pessoa que nele confia. Quantas experiências os mais idosos devem ter com Deus, mas quantas experiências os mais novos devem ter com Deus, e independente de idade, experiência é coisa de servo de Deus. Se você serve a Deus há pouco tempo, você já teve uma experiência com Deus, a experiência da sua salvação. Se você serve a Deus há pouco tempo, por certo você já deve ter visto algumas das experiências com Deus, ou algumas experiências com Deus. Você deve ter visto alguns feitos de Deus na sua vida. Você se levanta, está aí uma dádiva de Deus. Você respira, está aí uma dádiva de Deus. Você está vivo, está aí uma dádiva de Deus. São experiências que temos com Deus. Voltou a falar, está aí uma experiência com Deus. Voltou a cantar, está aí uma experiência com Deus. Mas você não fala e nem canta, mas está caminhando, está aí uma experiência com Deus. Mas você não fala, não canta, você não anda, mas você está vivo, está aí uma experiência com Deus. Está aí uma experiência com Deus. E esta experiência com Deus é fruto da sua fé. Dádiva dos céus, mas fruto da sua fé. É retrato da sua fé. O seu Deus não é impotente. O seu Deus não é inoperante. O seu Deus não é alheio. Você não está dentro de uma dinâmica deísta, de um Deus que criou todas as coisas e abandonou tudo ao léu da sorte. Não, o seu Deus é presente, o seu Deus é transcendente, mas é imanente. O seu Deus interage contigo, o seu Deus faz, o meu faz, o nosso Deus faz. E quando olhamos para os feitos de Deus, constatamos a beleza do seu poder e o retrato da nossa fé, através das experiências que temos com Ele. Que coisa maravilhosa! E quem aqui não teve uma experiência com Deus, a recomendação do autor de Hebreus é que retenhamos firmes a confiança da nossa esperança. A fé, ela impulsiona a esperança. A fé, ela faz com que a gente acredite, porque quem tem fé não precisa ver para saber o que Deus vai fazer. Quem tem fé agradece antes, porque sabe que no tempo de Deus vai chegar. Pode não chegar de um jeito, mas pode chegar de outro. Eu ouvi uma vez uma experiência muito interessante de uma irmã que orou por cerca de 50 anos para a conversão do seu filho. E aquele moço tornava-se sempre mais difícil. Ela orava e ele sempre complicado. E aquela senhora foi envelhecendo e continuava em oração. Aquela senhora adoeceu gravemente, continuava em oração pelo seu filho, e no dia em que ela faleceu, aquele filho, que por ele ela orou por tantos anos, no dia de sua morte, ele volta para Jesus. Refiro-me ao cantor José Tostes. Ele voltou para Jesus. Ela não viu. Mas a gente não precisa ver. A gente precisa crer. Ela não viu, mas não precisa ver. Precisa crer. E quem ora acredita. Porque quem não ora é porque não acredita. Quem ora acredita. E quem tem fé sabe que Deus vai fazer. Se contemplar, muito bem. Mas se não contemplar, foi embora.
com a certeza, Deus vai fazer. Fé é isto. E o autor de Hebreus afirma categoricamente que pela fé nós visualizamos o que é invisível. Pela fé nós visualizamos o que é invisível. Pela fé nós cremos naquilo que para todos pode ser incrível, mas nós cremos pela fé. Então pela fé se vê o invisível, pela fé se crê no incrível, e pela fé se faz o impossível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Pela fé é possível, basta crer e cremos. Eu quero caminhar para terminar, dizendo que não pode haver dúvida em nós quanto à fidelidade do Senhor. Precisamos ter consciência da fidelidade do Senhor. E a convicção, meus irmãos, ela enobrece a fé. É a convicção que enobrece a fé. A sua convicção, ela vai enobrecer, traz uma beleza singular à própria fé. Desenvolver a fé é mandamento de Deus, através de sua palavra. Desenvolver a fé para os crentes não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Um mandamento do Senhor. E como desenvolvemos a fé? Nós falamos, desenvolvemos pelo sacrifício do Calvário, fertiliza a fé. Desenvolvemos a fé pela prática da santidade, floresce a fé. Desenvolvemos a fé pela experiência com Deus, é o retrato da fé, mostra a face da fé. Ah, que maravilha, o retrato da fé. E a fé e a convicção enobrece a nossa própria fé. Não haverá progresso espiritual sem o exercício da fé. Quando confiamos, ainda que seja difícil, e acreditamos que a solução virá, nós nos descansamos. A fé apazigua o íntimo, a fé tranquiliza a alma. Você está orando por alguma coisa difícil? Você está esperando uma coisa que aos olhos humanos seja praticamente impossível? Desenvolva a fé, porque a fé ofusca a incredulidade. A fé, ela ofusca a desesperança e a ansiedade. A fé é fertilizada pelo sacrifício do Cordeiro. A fé floresce pela santidade. A fé frutifica, tem visibilidade na experiência. Quem vive por fé, não transita em incertezas. Quem vive por fé, não caminha no caminho das incertezas. Sabe o que espera, conhece e confia naquele que tem o controle de todas as coisas e tem tranquilidade por entender que o tempo do Senhor chegará e o tempo do Senhor sempre foi e será o melhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para quem tem fé e esperança, tudo vai bem. Por mais que o momento não seja aquele momento melhor, por mais que o momento presente não seja o mais agradável, quem tem fé e esperança, sempre, para esta pessoa, as coisas vão bem. A coisa pode não estar boa, mas não ficará ruim para sempre. A solução chegará, porque a fé abre oportunidades. A fé nos projeta a realização. A fé
enche o nosso coração de esperança das ações de Deus, por ser fiel como é, coroando o que Ele, de vitória, o que Ele nos prometeu. Você tem fé? A senhora tem fé? O senhor tem? Eu tenho? Por certo, cada um de nós deve dar a resposta sincera. Mas quem realmente tem fé, a tem fertilizada pelo Calvário, florescida pela santidade e produtiva pela experiência com Deus. Pois a experiência é o retrato da fé, é a visibilidade da fé. Creia, não desanime, caminhe dependendo e com certeza Deus, que já tem feito, continuará fazendo e nos mostrando que vale a pena confiar e caminhar esperando sempre nele e por ele. Que ele, o Senhor, nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça e fale com o Senhor. E fale com o Senhor agora. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Não sei se você está aflito. Não sei se você já perdeu a esperança em alguma coisa ou de alguém. Esse aí não tem mais jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Só não tem jeito quando não mais vivo está. Confie. Está difícil, continue confiando. Está quase que impossível, continue. Vale a pena confiar. Sua fé foi adubada pelo Calvário, o fertilizante. Sua fé está florescendo, a santidade floresce. Você tem experiência com Deus? A experiência com Deus da visibilidade mostra a beleza de sua fé. Nesta noite, o que você deseja colocar diante de Deus? O que você deseja colocar diante de Deus? Renove também a sua confiança. Renove a sua fé. Faça propósitos com Deus. É este o momento de aproximar-se de Deus. O que você deseja colocar para Deus nesta noite? O que você deseja colocar para Deus neste momento? Tem alguma coisa? Saiba, sua vida precisa ser colocada diante de Deus. Peça a Deus para restaurar sua vida, para consertar o que está quebrado na sua vida. Peça a Deus para te estender a mão, para te levantar para uma vida diferente, de novas oportunidades. Peça a Deus. Você deseja nesta noite que Deus restaure o que está quebrado na sua vida? Você deseja nesta noite que Deus te levante para uma nova esperança? Você quer nesta noite desenvolver a sua fé, ter a sua fé adubada pela salvação em Jesus? Você deseja ter sua fé viva, expressiva, pelo encontro com Jesus, pela vida mais próxima de Jesus? Você deseja nesta noite? O que você deseja fazer? Você quer nesta noite dar este passo para Jesus? Deixa Jesus segurá-lo e levantá-lo para uma nova oportunidade.
Se você nesta noite deseja ter sua vida restaurada por Jesus, se você nesta noite deseja ter o seu coração reanimado pelo Senhor, se você deseja nesta noite colocar-se à disposição do Senhor, se você quer que Ele restaure sua vida, que Ele conserte as coisas que estão quebradas em sua vida, eu quero convidá-lo a levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Temos alguém nesta noite? Temos alguém nesta noite? Levante bem alto a sua mão. Você deseja que o Senhor restaure sua vida, que o Senhor conserte o que está quebrado em sua vida? Você quer que o Senhor te estenda a mão e te levante para uma nova oportunidade em sua vida? Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Temos alguém nesta noite? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Temos mais alguém nesta noite? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Temos mais alguém nesta noite? É um momento de Deus. Se você está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus agora, levante sua mão onde você está. Nós temos alguém afastado do Evangelho e queira voltar para Jesus neste momento? Levante bem alta a sua mão. Quero orar por você. Temos alguém? Temos alguém nesta noite? Temos alguém que esteja precisando renovar os seus votos com Deus, precisa se aproximar mais de Deus e que deseja que Deus o levante para uma nova oportunidade? Levante também a sua mão, quero orar por você. Temos alguém? É o momento de Deus. Vamos ficar todos de pé e eu vou orar. Vamos ficar todos de pé, os que puderem. Eu quero convidar você, jovem, para vir até aqui. Quero orar por você. Deus abençoe, viu? Vamos orar a Deus. E se você quer colocar alguma coisa diante de Deus, eu não sei, mas você sabe. Se você deseja, pode vir também para esta oração final. Vamos cantar. Pode escolher aí para cantarmos em meia voz. Se você deseja, pode vir aqui à frente. Nós vamos encerrar orando. Rapidamente, primeira estrofe. E estamos aguardando. Se alguém desejar colocar diante de Deus alguma coisa, eu não sei. Mas só venha se Deus falou ao seu coração. Estamos esperando. É o momento do Senhor. Vamos lá? Primeira estrofe. Se você deseja, estamos aqui. É a oportunidade do Senhor. Nós vamos orar por esta irmã, pelo irmão. Vamos colocá-los diante do Senhor. E também colocar a minha, a sua, as nossas vidas. Carecemos da assistência, dos cuidados de Deus. Bondoso Deus e Pai, entregamos essas vidas que estão aqui em Tuas mãos. Tu conheces o coração de cada uma delas. O Senhor sabe perfeitamente o que cada um veio trazer e colocar diante do Senhor. Opera, Senhor Deus, atendendo a Tua serva. Opera, Senhor Deus, atendendo a Tua serva.
e também opera, Deus, atendendo o teu servo. Nós pedimos que eles vejam a boa mão do Senhor conduzindo as coisas, e que este momento seja um momento desafiador, com certeza, mas também o prenúncio de contemplar as maravilhas do Senhor em suas vidas, naquilo que eles aguardam a intervenção do Senhor. Cuida da igreja, Senhor Deus, cuida do teu povo, os que estão aqui, os que não vieram, ó Deus, os que estiveram de manhã, e cuida da tua igreja, onde quer que o teu povo esteja. Seja o teu povo assistido com graça, misericórdia e o poder do Senhor derramados sobre eles. Ó Deus, eu quero nesta hora colocar no teu trono de graças essas vidas que estão aqui na frente, e também eu te peço, Deus Santo, que tu abençoes a igreja, que tu ajudes a tua igreja, ó Deus, que tu possas guardar a tua igreja, abençoar a tua igreja. Sê conosco, Senhor Deus, e que esta semana seja uma semana agradável, produtiva, de harmonia, de realizações, de bênçãos dos céus para todos nós. Guarda o teu povo, Senhor, e leva o teu povo em paz para casa. Que o Senhor esteja na frente do teu povo, desembaraçando o caminho. Que o Senhor esteja ao lado do teu povo, impedindo que o teu povo seja agredido pelas hostes do mal, e dos homens maus, e dos homens perversos. Que tu estejas na retaguarda do teu povo, dando-lhe a proteção necessária. Que a tua mão esteja sobre o teu povo, impedindo que os pensamentos sejam agredidos pelo maligno, impedindo, ó Deus, que o mal venha para agredir o teu povo, mas que a tua mão sobre a cabeça do teu povo seja, Senhor Deus, o amparo, a cobertura necessária para a caminhada neste mundo. Ó Deus, que nos sintamos abraçados, agasalhados pelo Senhor, é o que nós tanto desejamos. Faz com que a nossa fé, dia após dia, pelo Calvário, seja ela, ó Deus, tenha ela o fertilizante para prosseguir. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Calvário é o adubo da nossa fé. Louvado seja o teu nome, porque temos vivido perto de ti, e a santidade floresce a nossa fé. Exaltado seja o nome do Senhor, porque as nossas experiências contigo mostram a nossa fé, dão visibilidade à nossa fé. Ó Deus, se constitui no retrato da nossa fé. Muito obrigado, porque temos caminhado sustentados pelo Senhor. Queira atender cada um que está aqui na frente, e atender os teus filhos todos. Nós os consagramos a ti, colocamos todos em teu trono de graças, e sobre nós rogamos-te as bênçãos dos céus. Oramos, ó Deus, com alegria, mas também com muita gratidão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmã, viu?